Canal Audiobook Ouvir e Aprender. Audiobook Bíblia Candlestick. Capítulo 6. Negociação do bar engolindo com médias móveis. Negociação do padrão de barra engolindo com médias móveis fornecem uma estratégia de negociação muito rentável. No entanto, a falta de conhecimento sobre o uso da média móvel pode prejudicar drasticamente a sua conta de negociação. Comerciantes usam médias móveis de diferentes maneiras. Como uma tendência, seguinte ferramenta para identificar a direção da tendência, então eles compram o mercado quando os preços estão acima de 200 média móvel simples. E eles vendem no mercado quando é abaixo da média móvel de 200 simples. Para determinar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, que acabamos de ver como os preços interagir com as médias móveis. Por exemplo, em uma tendência de alta, se os preços se movem longe das médias móveis, esta é uma indicação de que o mercado está sobrecomprado. Para prever a tendência, a mudança usando a estratégia de cruzamento, se o cruzes média móvel em detrimento de outro, é um sinal de uma inversão da tendência. Como qualquer sistema de negociação, as médias móveis têm desvantagens, é por isso que você tem que saber como usá-lo com sucesso nas condições de mercado adequadas. Esta ferramenta técnica negociação não se aplica a todos os mercados, nunca tente usá-lo em mercados escala limitada ou não comercializáveis. Porque você vai ter um monte de sinais falsos, e você vai definitivamente explodir sua conta de negociação. Para o melhor de meu conhecimento, utilizando a média móvel como suporte dinâmico e resistência nos mercados de tendências, em combinação com um sinal de padrão de barra engolindo, é a maneira perfeita para ganhar dinheiro no mercado. A estratégia é muito simples. Vamos usar os e as médias móveis 21/8 simples nos quadros diários e 4 horas de tempo. Vamos definir uma clara mercado de alta ou de baixa e nós simplesmente comprar quando pullbacks de preços para a média móvel e engolfando formas padrão de barra. Veja a ilustração abaixo. Por outro lado, se a média móvel está tendendo para baixo, isso mostra que o mercado está em uma tendência de baixa. Vendemos quando litres preço a média móvel. A imagem abaixo mostra como os preços interagir com a média móvel como nível de resistência dinâmica, e como o padrão de barra engolindo representou uma configuração de alta probabilidade. Como negociar o bar engolindo com Fibonacci? Comerciantes usam Fibonacci de diferentes maneiras. No entanto, os níveis mais importantes Fibonacci são os 50% e os Fibonacci 61%. Saber como utilizar esta ferramenta em conjunto com o japonês Candlestick vai definitivamente maximizar o seu potencial de lucro. Segundo técnicos do gráfico, os mais importantes movimentos refazer cerca de 50% ou 61% Fibonacci. Este conhecimento irá fornecer a capacidade de prever com alta precisão o próximo grande movimento em um mercado com tendência. A estratégia é muito simples. Você define uma tendência de alta clara ou baixa, e em seguida, você define níveis principais corretivas usando a ferramenta de Fibonacci. Se você vê um padrão de barra engolindo combina com 50% ou 61% os níveis, é um preço poderoso, sinal de negociação ação como vemos no gráfico abaixo. No exemplo acima, o sinal de preço ação barra engolindo se corresponde com o nível de Fibonacci 50% e 61%. O nível de resistência que se torna suporte é mais uma confirmação para tomar esta configuração de alta probabilidade. Esta estratégia de negociação é muito poderoso. Aqui há outro exemplo abaixo que ilustra o poder de 50% e 61% Fibonacci. Negociação no mercado a partir de níveis de Fibonacci de 50% e 61% significa que você está negociando com melhores níveis de preços. Como resultado, você vai colocar tantas probabilidades em seu favor quanto possível, e que permitirá que você se tornar um dos comerciantes mais bem-sucedidos. Negociação do bar engolindo com linhas de tendência. Linhas de tendência dão aos comerciantes uma ideia sobre a psicologia do mercado, especialmente a psicologia entre compradores e vendedores. Além disso, ele permite que os comerciantes profissionais para determinar se o mercado é pessimista ou otimista. Esta ferramenta de negociação técnica é utilizada de diferentes maneiras, quer como suporte e resistência, chamando-los na horizontal, ou para identificar o preço e o tempo desenhando linhas de tendência verticalmente. Não há nenhuma maneira errada em usar linhas de tendência. Em tendências dos mercados, usamos simplesmente linhas de tendência para destacar uma tendência conectando elevações do balanço e baixos do balanço no preço,
desta forma nos ajuda a encontrar as configurações de entrada de alta probabilidade em linha com a tendência geral do mercado. Veja a ilustração abaixo. Ao ligar os extremos altos, tivemos uma linha de tendência que agiu como um nível de resistência, e a formação do padrão de barra engolindo mostra uma boa oportunidade de venda. Se você usou os níveis de suporte e resistência apenas horizontal, você vai perder este comércio lucrativo. Aprender sobre como desenhar linhas de tendência nunca é uma má ideia, porque é a ferramenta analítica mais simples que você pode usar para analisar os mercados financeiros. Ele funciona em todos os mercados, quer se trate de forex, mercadorias, futuros ou opções. O gráfico acima mostra uma tendência de alta, a linha de tendência atua como um nível de suporte, o sinal de ação do preço que ocorreram criou uma grande oportunidade de compra. Como negociar o bar engolindo em mercados para os lados? Um dos mercados mais difíceis de prever podem ser os mercados para os lados e que vão. Eu sempre recomendo comerciantes se concentrar em mercados de negociação de tendência, mas o problema é que os mercados de gastar mais do que 70% do seu tempo em vão movimento. Se você se concentrar apenas em tendências dos mercados, você provavelmente vai deixar muito dinheiro em cima da mesa. Esta é a razão por que aprender como abordar faixa de mercado ligado é uma necessidade, se você quiser fazer os mercados financeiros decente comerciais vivo. O que é um mercado de gama boom? Quando o mercado parar de fazer altos e baixos mais elevados em caso de uma tendência de alta ou elevações mais baixas e mínimas mais baixas no caso de uma tendência de baixa, o preço começa a agir entre preço elevado específica e baixo preço. Este é um sinal claro de que o mercado está variando e não mais tendências. Veja a ilustração abaixo. Como você pode ver no exemplo acima, o mercado é trendless, que está sendo negociado entre o apoio horizontal e resistência, e você não pode aplicar as mesmas técnicas que você usa no mercado com tendência para o comércio padrões de barras engolindo em mercados ligados ao alcance. Deixe-me dar um exemplo. Quando você está dirigindo seu carro, você não conduzir sempre da mesma forma. Se você estiver dirigindo no centro, você tentar conduzir devagar, porque você sabe que dirigir rápido pode colocar sua vida ou a vida de outros em perigo. Mas quando você está dirigindo em uma estrada, você está dirigindo mudanças de estilo completamente, porque você sabe que você pode dirigir rápido. Assim, você sempre tenta adaptar o seu estilo de condução à situação apropriada. Você tem que fazer a mesma coisa quando você está negociando o padrão bar engolindo, porque todas as estratégias de ação-preço que discutimos antes não vai funcionar em mercados ligados ao alcance, e você tem que usar as técnicas corretas que se encaixam a estas condições de mercado. Antes de falar sobre a maneira correta de comércio mercados trendless, você tem que ser seletivo sobre obrigado faixa de negociação mercados para proteger a sua conta de negociação, porque nem todos os mercados para os lados valem negociação. Você tem que saber diferenciar entre os mercados para os lados e agitadas. Veja a ilustração abaixo mercados sobre agitadas. Como está ilustrado acima, as operações de mercado de uma forma louca, não podemos identificar os principais níveis de suporte e resistência. Você tem que ficar longe desses tipos de mercados, caso contrário, você definitivamente vai prejudicar a sua conta de negociação. Negociação a vela bar engolindo no mercado vinculado gama é muito simples. A primeira estratégia vai ser sobre a negociação desse padrão ação do preço de importantes níveis de suporte e resistência, como veremos a seguir. A segunda estratégia é negociar a fuga da faixa ou para esperar o pullback. Veja a ilustração abaixo. A terceira estratégia é negociar o falso rompimento do grande nível de suporte ou resistência. Falsos rompimentos são uma das mais poderosas estratégias de ação-preço, que ocorrem em todos os tipos de mercados, e se você sabe como usá-lo em combinação com o padrão bar engolindo em um nível de suporte maior ou resistência, você vai ganhar dinheiro no mercado, porque você vai comprar de forma inteligente os fundos e vender os tops. Veja a ilustração abaixo. Negociação do bar engolindo com zonas de oferta e demanda. Áreas de oferta e demanda são mais poderosos do suporte e resistência. É o lugar onde os bancos e instituições estão comprando e vendendo no mercado. Se você pode identificar esses pontos, você vai fazer a diferença na sua conta de negociação. Para trocar o padrão de barra engolindo com sucesso com áreas de oferta e demanda, você tem que ser capaz de identificar os níveis de abastecimento de qualidade e demanda em um gráfico. De acordo com a minha experiência, há 3 fatores que definem as áreas de abastecimento de qualidade e de demanda.
1. A força do movimento. Prestar mais atenção à forma como o preço deixa a zona. Se o mercado deixa a área rapidamente, esta é uma indicação de que os bancos e instituições estão lá. 2. Good zona de lucro. Você tem que ter certeza que o nível fornece um bom risco-recompensa. 3. Maiores prazos. As áreas de diárias e de 4 horas de oferta e demanda são as zonas mais poderosas do mercado. O gráfico abaixo mostra a área de fornecimento de qualidade. Como você pode ver, o movimento era muito forte, e que indica que os bancos e instituições estavam lá. A formação de um bar engolindo foi um sinal claro de que os ursos ainda estão dispostos a vender a partir do mesmo nível de preços. Veja outro exemplo dessas áreas. Eu acho que não é complicado para identificar essas zonas, porque eles são caracterizados por movimentos fortes. O segredo por trás das áreas de oferta e demanda é que grandes jogadores colocaram as suas encomendas pendentes lá. Quando o mercado se aproxima destas zonas, vemos um movimento louco a partir destes níveis. Se você pode combinar a oferta de comércio e áreas de demanda com o sinal de ação do preço bar engolindo, você vai aumentar suas chances de ganhar dinheiro como um comerciante. Regras de negociação de gestão de dinheiro. Até agora, você aprendeu a identificar configurações de alta probabilidade no mercado. Isso não significa que todos os padrões de barras engolfando valem negociação. Sinais de ação do preço com baixos índices de risco-recompensa deve ser ignorado. Uma vez que os critérios para uma configuração de alta probabilidade estão no lugar, não há mais análise a ser feita, apenas certifique se o seu comércio tem um potencial de 2:1 de risco para recompensar a relação. Quero dizer que a quantidade de dinheiro que você vai ganhar tem que ser o dobro da quantidade de dinheiro que você vai arriscar ou mais. Veja um exemplo abaixo. Como você pode ver, todas as condições estavam no local para tomar uma ordem de compra. O mercado foi variando. Como discutimos antes, grandes de demanda e oferta zonas são os melhores níveis de preços nos mercados para os lados. A formação de um bar engolindo na área de demanda é uma boa oportunidade de negociação, mas você tem que olhar para o risco-recompensa para se certificar de que o comércio respeita as regras da sua gestão do dinheiro. Este comércio tem 3:1 de risco para recompensar, o que aumenta suas chances de ser vencedor no longo prazo, porque se corre o risco de $200 neste comércio, que são susceptíveis de ganhar $600. É muito importante para calcular o risco para recompensar a relação antes de tomar qualquer comércio único. Estudo de caso. Imagine que você levar 10 comércios com 3:1 de risco-recompensa em cada único comércio. Quero dizer, quando você ganha você recebe $600, e quando o mercado vai contra você, você perde $200. Vamos supor que você perdeu 7 comércios e você ganhou apenas 3 trades. Vamos fazer a matemática para saber se você é vencedor ou perdedor. 7 perder negócios vai custar $1.400, e 3 comércios vencedoras vai fazer você $1.800. Como você pode ver que você perdeu 7 comércios, mas você ainda está fazendo dinheiro? Esta é a magia da gestão do dinheiro. A estratégia de entrada e saída. Não tente ser mais esperto do que o resto dos comerciantes, mantê-lo simples. Você sabe o que você está procurando, quando você identificar um padrão de barra engolindo, e você acha que todas as condições estão no local para executar o seu comércio. Tome uma ordem imediatamente após as formas de sinal de ação preço, colocar o seu stop loss abaixo do padrão candlestick, e olhar simplesmente o gráfico para encontrar o próximo suporte ou nível de resistência. Esta vai ser a sua meta de lucro. Veja a ilustração abaixo. Quando você define seu stop de proteção e seu alvo, não nunca olhar para trás, deixar que o mercado lhe dizer se você está certo ou errado. Isso irá ajudá-lo a negociar com sucesso fora de suas emoções. Se o mercado vai contra você, você não vai se sentir bem. É normal, perder dinheiro pode ser emocionalmente doloroso. É a nossa natureza humana, ninguém quer perder, especialmente quando se trata de dinheiro. No ambiente de negociação, você tem que pensar de forma diferente, e aceitar o fato de que perder faz parte do jogo. Estudos têm demonstrado que os comerciantes bem-sucedidos não arriscar mais do que 2% de seu patrimônio em cada único comércio. Se você é novato, não arriscar mais do que 1%. Não arrisque dinheiro que você não pode pagar em um único comércio, mesmo se o padrão de barra engolindo a identificar indica um sinal de alta probabilidade.
Não importa como você é inteligente, você tem que pensar sempre em termos de probabilidades. Tenha em mente que você pode experimentar série de comércios perdendo, e se você arriscar muito dinheiro, você não vai sobreviver mais tempo. O padrão castiçal dentro da barra. O bar castiçal padrão interior é um dos mais poderosos configuração gráfico que os comerciantes profissionais olhar para fora. No entanto, a maioria dos comerciantes não consegue negociá-lo com sucesso. Falta de habilidades e conhecimentos e educação deficiente são as principais razões pelas quais a maioria dos comerciantes de ação-preço não fazem troca de dinheiro este castiçal japonês. O que é um bar castiçal padrão dentro? Um bar no interior é dois castiçais. O primeiro é chamado a vela-mãe, é grande e grande, e o segundo é menor e está localizado dentro do bar-mãe. A ilustração acima mostra no interior de barras nos topos e nos fundos. Como se pode ver, a segunda pequena barra está totalmente contido na primeira, que é o oposto do padrão de barra engolindo. O bar interior é visto como um padrão de reversão, porque indica que a tendência do mercado é susceptível de alterar, especialmente quando se está localizado na tops ou bottoms. Ele também é considerado como um sinal de continuação em mercados de forte tendência. De acordo com Thomas Bukowski, um investidor de sucesso e comerciante com mais de 30 anos de experiência no mercado, um padrão de bar no interior bearish em uma lata mercado de touro indica uma reversão de baixa em cerca de 65% do tempo. E em um mercado de touro, representa um sinal de continuação bullish em cerca de 52% do tempo. E um bebê abandonado bullish, como ele o chama, é considerado um padrão de reversão de alta de 70% do tempo nos mercados de touro, e 55% nos mercados em baixa. A psicologia por trás da formação de padrões. A formação bar no interior indica um período de consolidação. Em caso de uma tendência de alta, ele reflete que os touros não estão comprando mais longe no segundo dia. Ele é representado por uma pequena vela preta no segundo dia, depois de uma forte tendência de alta. E em caso de uma tendência de baixa, isso significa que os vendedores não estão no controle do mercado mais. Ela é refletida por uma pequena vela branca após uma forte tendência de baixa. Sua compreensão da psicologia por trás deste padrão irá ajudar a identificar melhor os grandes pontos de viragem no mercado, e tempo corretamente a sua entrada e saída. Como negociar o interior da barra candlestick padrões? O bar interior pode ser negociado com sucesso em tendências dos mercados, particularmente se o mercado está se movendo fortemente. Porque a formação deste padrão de preço fornece-lhe com uma grande oportunidade para se juntar ao grande jogada. Esta estratégia é muito simples. Você tem que identificar uma tendência forte e esperar que a formação de um padrão de bar no interior, de acordo com a direção do mercado. A formação desse padrão indica que o mercado faz uma pausa antes de fazer sua próxima jogada. Isso permitirá que você para entrar no mercado no momento certo e fazer grandes lucros. Veja a ilustração abaixo para saber mais. Como está ilustrado acima, o mercado está tendendo para baixo. A formação de padrões de barras no interior nos deu 3 oportunidades para aderir à tendência. Se você está acostumado à nossa abordagem de negociação, você vai olhar apenas para a venda de oportunidades. Desta forma, você não está lutando grandes instituições e bancos centrais. Você está apenas negociando na direção que é favorecido pelo mercado. Você pode colocar uma ordem de venda após a fuga do padrão, como é mencionado no quadro acima, e sua ordem de stop loss deve ser colocado acima da vela-mãe. Sua meta de lucro é o próximo nível de suporte. Veja outro exemplo abaixo. A partir do gráfico acima, podemos ver como esta configuração ação do preço trabalhar de forma significativa como um padrão de continuação. Para ser honesto, você não está indo para tirar todos esses sinais em considerações. Você tem que olhar para os padrões significativos que se formam em áreas específicas no mercado, tais como suporte e resistência, os níveis de Fibonacci, médias móveis, ou pontos de articulação. Não se preocupe com isso, porque vamos aprender sobre as ferramentas comerciais importantes que vamos precisar para usar em combinação com configurações de barras no interior para tomar as melhores decisões comerciais. Como negociar a fuga bar no interior, com suporte e resistência. A análise técnica pode ser muito complicado se você não se concentrar sobre os conceitos básicos mais importantes, tais como níveis de suporte e resistência. Estas áreas representam um nível psicológico, onde o jogo é jogado entre compradores e vendedores. Deixe-me dar um exemplo.
Se os vendedores superar os compradores, que vai empurrar o preço abaixo do nível de suporte. Alguns compradores vai sentir medo de perder dinheiro, porque eles veem que o nível de suporte é quebrado. Eles vão sair e vender o mercado novamente para cobrir suas perdas. Outros participantes vai notar que os vendedores estão no controle do mercado, eles vão decidir vender no mercado e ajudar os ursos a empurrar o preço para ir para baixo. Como um comerciante, se você tem conhecimento suficiente sobre os níveis de suporte e resistência, quando você abrir o seu gráfico, você vai notar que o nível de suporte é quebrado, e os ursos estão no controle do mercado. Esta é uma boa oportunidade de venda certo. Mas a questão é, qual é o momento certo para entrar no mercado? O padrão de bar no interior é um dos sinais de ação do preço mais confiável que lhe dará o momento certo para entrar no mercado e fazer grandes lucros. Depois de entender como usá-lo em combinação com estes níveis, você vai ter claramente o que o mercado está dizendo a você, e você vai tomar decisões comerciais boas. Ver a tabela abaixo. A ilustração abaixo mostra como vendedores quebrou o nível de apoio, a formação do padrão de bar no interior após a fuga desta indecisão, sinais de nível no mercado. Neste momento, não se sabe se o nível de apoio é realmente quebrado. Se você vender no mercado imediatamente após a fuga deste nível, você está fazendo uma entrada agressiva, o que é pouco complicado e perigoso, porque a fuga não é confirmada. Mas se você está acostumado com a negociação dentro de bares e você entender a psicologia por trás de suas formações, você vai saber que a entrada mais segura deve ser após a fuga deste padrão. A fuga deste padrão candlestick é uma confirmação clara de que o mercado não está ainda em um período de indecisão, e os vendedores são, obviamente, no controle do mercado. Veja outro exemplo. O gráfico acima mostra como os participantes do mercado interagir com esses níveis, e como o nível de resistência atua como barreira. O mercado tem tido dificuldade subindo acima, este nível horizontal impede compradores duas vezes de subir ainda mais. Mas na terceira tentativa, os compradores rompeu o nível de resistência. O que é interessante é o que aconteceu depois da fuga. Olhar para o gráfico de novo, você vai notar que há uma clara dentro de padrão de barra formada por lá. A formação deste padrão ação do preço indica que a fuga ainda não está confirmada. Lembre-se, uma formação de bar no interior significa indecisão e hesitação. Então, você tem que ter cuidado e ter em mente que um cenário de fuga falsa é possível. O que vai fazer a diferença entre você e outros comerciantes é o seu profundo entendimento de como este padrão funciona. Neste gráfico acima, você vai saber que o melhor momento para colocar uma ordem de compra deve ser após a fuga do padrão de bar no interior e não após a fuga do nível horizontal. Dicas sobre negociação dos setups: ação de preço dentro de bar. 1. De comércio dos prazos maiores. Eu não sou contra a negociação de prazos menores. Você pode trocar esta configuração em 5 minutos período de tempo usando outros indicadores técnicos para filtrar os sinais e tomar configurações apenas de alta probabilidade. Mas você tem que ser um profissional experiente, se você é iniciante. Eu recomendo que você ficar com negociação deste sinal em tempo maior quadros tal, o diário e o período de tempo de 4 horas. Negociação: esta configuração no menor período de tempo irá aumentar a sua chance de superprodução do mercado e ter sinais de ação de baixo preço probabilidade. E esta é a maneira mais rápida para explodir sua conta de negociação. Se você se concentrar apenas em prazos maiores, isso permitirá que você para definir e esquecer o seu comércio em vez de ser emocionalmente controlado pelo mercado. 2. Trade a tendência dominante. Você deve começar a negociar barras dentro em linha com a direção do mercado, especialmente em uma forte tendência de alta ou de baixa, mas nunca tente trocá-lo contra a tendência se você é um novato. Quando você se sentir como você dominar a negociação este padrão com a tendência, você pode mover-se para obrigado alcance mercados comerciais e tendências de contador. 3. Trade somente a partir de níveis fundamental. Lembre-se que nem todas as barras dentro valem o seu dinheiro suado, existem locais específicos onde esta configuração funciona muito bem, por isso certifique-se de que o seu sinal é localizado em um nível-chave no mercado. 4. Encontrar diferentes factors de confluência. Negociação com confluência significa combinar sinais diferentes para tomar a melhor decisão comercial. Para negociar com este conceito que você precisa olhar para um ponto no mercado onde dois ou mais níveis estão se unindo e esperar por um sinal óbvio a se formar.
Este método de negociação lhe dará confiança em sua abordagem de negociação e que lhe permitirá evitar o excesso de negociação.